Boa tarde, amigos. É uma alegria imensa nos reunirmos novamente nesses breves momentos de estudos e reflexões. Eu sou a Michele, juntamente com o Tiago, nós vamos estar conversando sobre o tema para viver a Boa Nova, no capítulo 5. A Joana de Ângeles, discípula do Cristo, que esteve encarnada como Joana de Cusa e teve a oportunidade de conviver com o Mestre e ser acolhida diretamente por ele ao desencarnar na fogueira, e depois teve a oportunidade de encarnar diversas vezes e testemunhar o seu amor à causa do Cristo, e vem, enquanto espírito, compartilhar conosco, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, a sua compreensão profunda acerca do Evangelho, nos auxiliando a trazer o Espiritismo para a nossa vivência no dia a dia e para a nossa real transformação moral, que é o objetivo do Consolador Prometido. Nós vamos então buscar fazer essa junção com tantos materiais que a Joana de Ângeles compartilha, junto então com o material do Humberto de Campos, do livro A Boa Nova, e outras referências da literatura espírita e psicológica. Então, não sei se o Tiago quer dar um alô para o pessoal. Olá, amigos, que prazer estar aqui de novo. Nós estamos neste caminho, né, nessa obra tão especial, uma obra clássica da literatura espírita, né, um presente de Humberto de Campos, que nos traz reflexões, histórias relacionadas àquilo que transcende o que está composto oficialmente, né, nos evangelhos, mas que, como já disse Emmanuel, em uma página muito bonita, que se fosse possível preencher o mundo com livros sobre as histórias do Cristo, faltariam bibliotecas. A gente tem uma dimensão da quantidade e do volume luminoso de experiências que essa alma grandiosa vivenciou conosco. Lembrando, amigos, que nossa proposta com esse singelo estudo, acompanhando as palavras de Michele, é fazermos um movimento que é dialético. Nós temos uma ideia de uma convocação para a nossa vida contemporânea, de como vivermos essa experiência crística dentro de nós, mas também a partir das nossas relações e dos convites da vida todos os dias que chegam a gente. Então, numa dimensão que é interior e exterior, nós vamos fazendo alma, como já dizia o querido James Hillman, psicólogo norte-americano e junguiano. E esse fazer alma é um convite constante que temos perante o despertar da consciência. Então, refletirmos psicologicamente para a nossa vida de hoje, a partir da leitura da obra de Humberto de Campos, é um convite não só para a atualidade da obra de Humberto de Campos, é uma atualidade da Boa Nova e uma atualidade do pensamento de Jesus para a nossa contemporaneidade. Para que a gente possa fazer esse diálogo entre a ciência psicológica, os ensinamentos do Cristo e essa história, né, e as histórias compostas nesta obra, que são imagens de nós mesmos. Então, que a gente possa, nesse encontro, nessa noite tão especial, avançarmos agora, capítulo 5. E aí, Michele, os discípulos? Antes da gente iniciar propriamente o texto do Humberto de Campos, eu gostaria de dizer que a Joana nos fala que em qualquer situação que o Evangelho apresente Jesus, ele sempre se mostra como um psicoterapeuta por excelência. Aquele que consegue penetrar no âmago do aprendiz, penetrar com facilidade na problemática profunda do ser e se direcionar às causas e à essência. Em momento algum, a sombra coletiva conseguiu interferir no comportamento que Jesus tinha com as pessoas que buscavam por ele. Profundamente conhecedor da natureza humana, ele usava uma linguagem correspondente ao grau e à necessidade de cada um de nós. Tanto recorria às imagens simples, quanto aquelas profundas e complexas, e importante, considerava a todos que o buscavam como dignos do contato com a mensagem dele. E preparou, então, os dias que estavam por vir, colocando os alicerces de sabedoria no cerne de cada interessado, nas palavras da Joana de Ângeles, né? Então, ele foi construindo
essa mensagem libertadora para todos os tempos. E tem uma coisa também que eu acho muito significativa, que a Joana nos traz a respeito de Jesus, na obra dela. Ela diz o seguinte, que Jesus homem, ele não é um ser mitológico impenetrável, um ser misterioso e complexo simplesmente ou inalcançável, mas um aliado do homem e da mulher aflitos na estrada do progresso. E eu acho essa colocação da mentora muito significativa, né? Porque ela avança, a psicologia analítica consegue nos trazer elementos muito ricos do aspecto mitológico da vivência do Cristo. Mas a Joana de Ângeles e o Espiritismo vão além, nos mostrando esse Jesus homem, verdadeiro, real, objetivo, né? Além do significado psicológico que ele tem. Então, Tiago, por favor, se quiser dizer mais alguma coisa assim, porque a ideia seria, então, a gente fazer essas interlocuções a respeito, né, do texto do Humberto de Campos e das coisas que a gente estuda, do que a gente tem contato da obra da mentora. Na Boa Nova, então, Humberto começa trazendo que as pessoas buscavam por Jesus ao longo do caminho, com muita ansiedade por ouvirem a palavra dele, e logo ele foi formando o reduzido grupo de discípulos dele. Ele, depois de um dia de muitas pregações a respeito do novo reino, ele chama os 12 companheiros, que a partir de então seriam os intérpretes das suas ações e dos seus ensinos, e Humberto de Campos refere que eram eles, os discípulos, os homens mais humildes e simples do Lago de Genezaré. Eu acho que é importante a gente citar quem sejam, porque eu sei que tem muitos estudiosos que vão estar acompanhando o nosso estudo de hoje, mas também tem pessoas que de repente não tenham contato com a obra ou com os evangelhos, enfim, então acho que é importante a gente deixar, sei que teve os encontros anteriores também, mas não custa a gente dizer que os 12 homens, então, que formaram esse grupo, eram Pedro, André, Felipe, Tiago e João, Levi, Tadeu e Tiago, Tomé, Bartolomeu, Simão e Judas. Eu não sei se o nosso Tiago aqui quer falar um pouquinho sobre eles, né? Que tem alguma questão para complementar com relação aos 12 homens. Sim. Nós captamos nessa imagem primeira uma espécie de um sol simbólico em torno do Cristo, em que ele traz para si, e a partir dos capítulos anteriores, em que ele se dedicou a falar um pouco em particular de algumas dessas personalidades. E ao dizer que temos ali, né, uma espécie de uma qualidade espiritual muito particular, isso não significa que sejam almas plenamente lúcidas. Nós veremos no curso do texto que eles também experienciavam aquilo que todos nós, de uma forma, experienciamos, né? Que são as nossas dificuldades, como que os nossos conteúdos mais profundos inconscientes, como a nossa sombra, como que as nossas dificuldades emocionais, elas vão aparecer nesse tempero experiencial relacional primeiro deste grupo. Então, se existe algo humano e comum entre eles, isso não tira deles as qualidades destacadas por Humberto de Campos. Então, eu gosto dessa cena primeira porque na simbologia em torno do que é a manjedoura, e falamos isso em algum momento no encontro anterior, é quando o ego se dá conta que existe algo maior do que ele. A tomada de consciência do ego de que existe uma alma ou que existe um self, existem dimensões profundas desconhecidas e que ele não está sob controle, mas que existe uma égide da alma, é na proposta do próprio Eduard Edinger a ideia de que ali nasceu Cristo. Então, tomamos consciência que nós temos uma alma. Então, esta cena de que os apóstolos circundam Jesus para ouvi-lo, admirá-lo, né, amá-lo, é quase uma simbologia da alma, isto é, o self convocando todos os seus conteúdos
e em torno do próprio ego. Agora eu não sei se é a minha internet ou a Convocação de um para neste Tiago, eu não eu acho sei que se eu foi eu que saí do caí, áudio ou se né. foi tu. Eu não quis interferir, porque eu não tinha certeza, até se o Ok. se o se o Carlos puder nos dar uma luz, assim, para nos dizer quem é que está no ar, daí, quem tiver no ar continua, né, para a gente não É, deixar o pessoal esperando. Mas, É, de qualquer maneira a gente teve um problema na conexão do Thiago e a gente perdeu quase tudo, Thiago, que você falou. Se você tá. puder repetir. O Thiago tinha ah, caído, não era eu. Então, se puder repetir então, Thiago, tá tu bom, falava vamos sobre lá. Jesus enquanto um sol, assim, aí depois tu caiu. Isso, então vamos lá. Então, essa cena primeira é uma imagem, né, é uma metáfora da alma. É a chegada da consciência pelo ego de que está ali o self. Está ali a verdade da vida. E essa congregação de representações de personalidades, e falaremos sobre isso daqui a pouquinho, né? Pouquinho como cada um deles representam facetas de quem somos, né? Tendo em vista o processo reencarnatório. Mas é uma consciência de que existe algo grandioso ali, uma verdade maior nos convocando a nos conhecermos. Então, essa cena inicial, ela é um convite que nós, na nossa humanidade comum, possamos pensar em caminhos comuns, partilhados, solidários, a partir dessa inspiração desta cena, em que Jesus, como esse arquétipo da alma que se realizou, está nos chamando. Então, ele representa a verdade. Então, a força inspiradora das suas palavras ecoa em nossas verdades ainda não descobertas. É como se a alma se desse conta de algo profundo, ainda inconsciente, mas despertado por um discurso de uma alma lúcida como ele. Então é sedutor, né? É atraente, é verdadeiro, porque revela a verdade. Então é isso, querida. Deu essa panezinha, mas a gente voltou. Vamos lá. Ah, não tem problema, a gente segue o baile. E a Joana de Ângeles, ela fala justamente por isso que Jesus não pode ser compreendido em um aventureirismo cultural. Eu acho também muito legal essa maneira que ela coloca, porque Jesus é muito complexo e ultrapassa o tempo em que viveu. E o nosso tempo, inclusive, né? E está acima do convencional. Não só as questões paranormais que ele apresentava e que não tinham comparação, mas também por todo o aspecto esse que o Thiago está trazendo dessa profundidade, né, e do quanto sensibiliza a alma de todos quantos iam entrando em contato com ele. E então a gente sabe que Jesus não realiza por nós os nossos desafios, as nossas tarefas mais difíceis, ele não faz com que a gente se liberte da nossa inferioridade a passe de mágica, ou simplesmente com base no nosso arrependimento. A gente sabe que todo o processo de mudança implica também um trabalho de reparação das nossas atitudes passadas e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, Jesus sempre vai nos incentivar, com toda a amorosidade dele, a buscar a nossa autoestima, a nossa autoiluminação, a autoentrega, para que nós possamos, traçando o nosso próprio caminho, encontrar paz e viver essa paz. Jesus é o grande libertador de consciências e propõe que cada um de nós nos libertemos da nossa própria sombra. Então, acho bem significativo tudo isso, assim. E aí, dando continuidade no texto e pegando uma coisa que o Thiago falou também, que é com relação
aos discípulos também serem humanos e terem as suas questões de humanidade características de todos nós, que não lhes diminui a grandeza, Humberto de Campos segue dizendo que, no princípio, o grupo experimentou certas dificuldades para harmonizar-se. Faz a gente pensar assim nos nossos grupos, nas nossas casas espíritas, nossos grupinhos mediúnicos, e dá um consolo tão grande ver assim que eles tinham certos comportamentos muito parecidos. Olha só, pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre o surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Então, esses conflitos que a gente observa nos grupos humanos em geral também apareciam lá no grupo dos discípulos, e eles tinham, então, essas dificuldades, essas contendas, e ficavam entrando em atrito uns com os outros, né, Tiago? Eu acho que para nós espíritas é muito importante essa reflexão, sabe, Michele? Tendo aqueles que já têm uma experiência mais larga, de tempo de casas espíritas, aqueles que se olharem com consciência e uma análise crítica sadia, né, o que nós somos, né, como espíritas, nós não podemos idealizar quem somos, né? Podemos enxergar que, assim como os apóstolos, né, eles traziam também marcas culturais que representavam, né, uma sombra coletiva, né, elementos ali de valores, de representações sobre si próprios, quem é maior, quem é menor, quem é mais valioso, quem é mais amado, traz uma imagem representativa ainda de um judaísmo, em termos de um campo de privilégio, em algumas ideias de quem é o vencedor no mundo. De alguma forma, Jesus vai subverter isso em vários momentos, mostrando os paradoxos desse discurso e qual é o caminho verdadeiro. Mas para nós, não deixarmos de pensar que, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, essas são as disposições da vida. Se hoje a minha casa espírita é o que é, nos cabe construirmos caminhos para que elas possam se aprimorar. Se as relações podem se tornar difíceis, e particularmente casas espíritas que se tornam vulneráveis pelas vulnerabilidades individuais e interpessoais, vamos refletir nessa economia espiritual, né? Da forma como uma casa pode se tornar vulnerável a certas investidas. E Divaldo Franco, certa feita, afirmou algo interessante, de que no meio espírita estão reencarnando muitos espíritos trevosos. Tá? Faz parte do processo de contato desses espíritos com essa realidade. E muitos de nós acolhemos essa situação, né, de trazermos como filhos e filhas, ou sobrinhos que chegam e vão agregando sua presença e podem trazer problemas, mas a vida é isso, amigos. A vida não é uma condição perfeita. E Jesus está fazendo isso quando fez a seleção desses espíritos, mostrando: eu vou pegar a matéria-prima humana, claro, vou escolher alguns que eu percebo, né, já em processo de um compromisso muito importante no nascedor da proposta cristã, mas teremos algumas figuras interessantes aí, né, com suas características psicológicas, suas necessidades, suas ilusões, seus sonhos. E o que vai dar disso tudo? Veremos no texto, né? E aí o texto segue trazendo que Levi continuava nos seus trabalhos, Judas também nos pequenos negócios. Eu estou trazendo uma síntese, assim, não estou lendo ipsis literis, mas uma síntese assim, daquilo que Humberto de Campos vai nos trazendo, algumas frases eu estou lendo, outras não, né? Então, Levi continuava nos seus trabalhos, Judas nos seus pequenos negócios, mas sempre, todos os dias, eles se reuniam aos demais, e os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus. Então, a grande parte do grupo convivia bastante tempo com o mestre, os outros 2 dividiam um pouco seu tempo, né, com relação às necessidades ali do mundo, dos seus trabalhos diários.
Acho que tem um elemento importante aí para a gente pensar, e juntando um pouquinho das coisas que a Joana de Ângeles nos traz também, o quanto Jesus fazia esse equilíbrio entre esses aspectos do reino dos céus, que é o reino de dentro, né, o interior, a necessidade da vida psíquica, e as questões do mundo material, porque Jesus sempre se manteve com uma conduta muito saudável, com uma convivência com todos muito saudável, sem tormentos íntimos nesse sentido e nem desajustamentos emocionais, seja como pessoa ou como cidadão, tanto que inclusive ele recomendou que fosse pago o tributo a César, enquanto ele falava das questões do reino de Deus. Então, Jesus nunca se permitiu o conflito desses 2 mundos, conforme a Joana de Ângeles nos esclarece também. Ele tinha escolhido o mundo melhor, né, que é esse mundo espiritual, o mundo verdadeiro, mas, se comportando também de uma maneira equilibrada, com todo respeito, nesse mundo de menor significado, que é o mundo material, mas que tem também a sua importância. Então, acho que o importante a gente pensar aqui também, quando nós elegemos esse mundo, esse reino de Deus, isso ajuda uma transformação interna muito importante, porque conforme a gente vai buscando esse objetivo que temos em mente, isso vai operando uma transformação importante em nós também, né. Então, e isso é importante da gente pensar também, porque Jesus não era um revoltado, ele não boicotava o sistema, ele tinha todo um respeito, todo um carinho, ainda que ele firmasse, né, o que que era o mais importante. Dou cos Vou continuando no texto, não sei se tu quer trazer Sim. alguma coisa sobre essa questão do Sim, é muito importante porque é como se ele começasse, né, nesse movimento de esclarecer as primícias do reino, né, para os discípulos, mas a partir de um olhar muito consciente de quem era esse grupo, né, e das dificuldades inerentes da experiência, né, de aproximá-los de uma profundidade de compreensão do que é a proposta, mas como conciliar isso com a realidade da vida posta, né? Então, a ideia, né, Mateus, né, Levi, como um cobrador de impostos, né, um homem com cultura, né, ele não era um humilde pescador analfabeto, né, ele era um homem de letras, né, e Judas, né, envolvido nos processos da cultura relacionados aos ganhos materiais, que todos de nós encarnados temos isso. Mas ali já se percebia um movimento da aonde que está o nosso desejo, né? Aonde está o coração de cada um de nós? E quando a gente pensa nessa discussão todo deste campo, eu gosto de uma análise que diz assim: quando Jesus firma de dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, existe uma análise teológica aí de que ele está fazendo a partição que não existia na época. Estado e religião é tudo misturado. A ideia de separar, tornar o Estado secular, então, o que é da vida, no sentido, né, da cultura, do Estado, e um Estado laico que demanda economicamente de nós, cobrança de impostos, cumprimento de deveres, mas ele convoca uma profundidade de uma realização que é essa dimensão do reino de Deus. Mas quando a gente pensa no reino de Deus, a partir desse convite que ele faz aos discípulos, Jesus está muito consciente de que vamos dizer assim, esse joio comum que existe em nós, que é um joio que é cultivado pelas ilusões do mundo, porque o joio, né, não sei se o pessoal conhece, o joio quando ele seca e você faz assim, esfarela ele, não tem nada lá dentro. O trigo, ao contrário, que é muito parecido, quando ele está seco e você esfarela, você acha o grão. Então, a ideia de né, eu sou médico,
eu sou um psicólogo, eu sou um biólogo, eu sou né? Eu sou um comerciante. O quanto nós estamos identificados neste lugar, porque a transitoriedade de nossas personalidades, assim como dos discípulos, vai nos dizer muito sobre como está o nosso movimento espiritual, sobre aquilo que acreditamos ser o mais importante para nós. Em algum momento, Levi vai ser capaz de ir equilibrando esse processo, mesmo que ainda trabalhando na perspectiva como funcionário público de Roma, né, na Palestina. Ao mesmo tempo, Judas seguirá um outro caminho. Então, essa ideia de um reino de Deus em toda a nossa realidade interna é uma construção que ela é fundante, ela é necessária no sentido de que eu passo pela vida, mas eu não sou essa identidade transitória pela vida. Então, se nós hoje somos espíritas, nada garante que seremos espíritas na próxima encarnação. Porque dependendo onde reencarnarmos, o influxo cultural e religioso pode ser num outro caminho. Então é como que a alma vai se assenhorando de novos valores, e essa parece a grande proposta de Jesus, né? Existe um caminho largo do mundo, sedutor, e do qual nós temos que, vamos jogar, faz parte do jogo da vida. Como viver essa experiência dessas ilusões necessárias que o mundo nos vende como necessárias e que são sedutoras. Mas tem um caminho que é desse caminho instrucional de alma, né, Michele? Que é um caminho que é mais rigoroso, ele é mais exigente, ele é mais sacrificial, ele é estreito, ele é difícil, e que nós temos muita dificuldade de acolhermos essas experiências, compreendendo-as como possibilidades de nós amadurecermos, nos iluminarmos e individuarmos. Né? Seguimos. Iniciando-se o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Então, aqui o livro nos traz, então, exatamente quais foram as recomendações que Jesus trouxe aos discípulos. E diz assim: as recomendações iniciais de Jesus foram sobre as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. E olha como é que ele fala, né? Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. E aí entra o que o Tiago estava trazendo, né? Dessa questão da porta estreita. Então, justamente nesse momento dessas recomendações iniciais, a primeira coisa que o mestre fala para os seus discípulos é a questão da porta estreita. E a Joana nos ajuda a pensar, dizendo que o discurso de Jesus, ele sempre traz um conteúdo subjetivo que não se adapta ao modo de funcionamento da nossa sociedade atual, que é estabelecida sobre o sensorial, o racional, o lógico, o imediato, o concreto, o comum, né? E por isso também isso se relaciona com aquela mensagem do Cristo sobre os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros nas convenções sociais sendo aqueles que triunfam e os últimos sendo os fracos, os desclassificados. E aí quando Jesus fala que os últimos são os primeiros, do mesmo modo, do mesmo sentido, essa questão da porta estreita, né? Que é justamente a porta que conduz à liberação dos nossos atavismos, dos nossos vícios, de toda a nossa inferioridade, enquanto a do mundo, que é a porta larga, que é prazerosa, de resposta imediata, aberta a tudo que o mundo nos traz de sensações, mas que ao mesmo tempo são insaciáveis, né? Então, essa questão da eleição da porta estreita se relaciona
com o resultado de uma luta com aquilo que é interno, uma luta intrapsíquica em favor das virtudes, do nosso equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos nossos ideais de enobrecimento, que vai fazer com que a gente fique muitas vezes em último lugar na competitividade do mundo, para que possamos estar em primeiro no sentido de buscar a paz interna de todos nós, né? Então, a primeira colocação do mestre, nesse momento que ele está lá com os discípulos, é justamente sobre essa questão dos sacrifícios, de não optar pelo caminho largo e sim pelo caminho da porta estreita. Quando nos perguntam assim, né, quem é você, fulano? Quem é você, Tiago? Quem é você, Michel? E nós temos dificuldade de responder essa pergunta, isso é um marcador importante sobre o quanto nós não nos conhecemos. Às vezes, vem conceitos, eu sou o Tiago, eu nasci em Porto Alegre, eu tenho uma esposa chamada Luciana, e nós vamos demarcando representações do que somos, que é algo comum na nossa cultura. Mas quando... mas me fala sobre o que você sente, me fala sobre os seus sentimentos. É um marcador muito difícil. Então, a ideia de nos auto-encontrarmos, de nos autoconhecermos, já foi analisada por várias pessoas que estudam a alma como um lugar muito difícil para algumas pessoas. Porque nós vamos construindo certas verdades sobre nós mesmos e que quando nós somos confrontados nesse processo de nos conhecermos, nós vamos quebrando essas verdades. E abdicar de certas verdades pode ser muito difícil, porque elas sustentam muitas vezes forma de ver o mundo, forma de nos relacionarmos, forma de nos colocarmos presentes no mundo. E isso é tão forte que quando nós lemos Paulo e Estevão, a quebra de Saulo da imagem social que ele tinha foi tão drástica que ele passou a ser considerado um louco. Um louco que está aí andando pelas ruas agora. Né? É quase como o nascimento de uma outra personalidade. Né? E que não atende aquilo que o mundo espera de nós. Então, daqui a pouco nós vamos chegar a uma parte do texto, de se brincar até a próxima, em que quando Jesus vai falar sobre a questão do sacrifício que se impõe neste lugar de amadurecermos psicologicamente e de nos transformarmos, é justamente aquilo que vai entrar em atrito com as verdades do mundo. As verdades dos nossos parceiros e parceiras, as verdades dos nossos familiares. Então, colocou muito bem Michele, né, querida? O mundo hoje oferece uma dimensão do que é o viver, do que é o gozo, do que é verdade, do que é emoção, num campo experiencial que ainda é inferior no sentido que existem questões mais profundas e superiores. Inferior aqui não é apenas desqualificar, é uma zona de experiência que todos nós sabemos viver muito bem. Né? É um lugar muito fácil e agradável, prazeroso, mas Jesus diz, tem mais, entende? Tem algo que está além disso tudo. Tem um devir de alma em que vocês são capazes de sentir, serão capazes de compreender a vida e de se integrar à vida de formas que vocês ainda não são capazes. Então, a ideia de nos encontrarmos, que é o convite que ele está fazendo para os apóstolos, vocês têm que saber o custo disso. E o texto vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, é um lugar que exige coragem, porque a gente pode se satisfazer no lugar que a gente se encontra, e se nós temos uma vida material confortável, a gente pode, como fala muito bem Joana, nos anestesiarmos neste lugar. Uma existência que pode ser promotora de mais possibilidades por meio destes meios se torna um fim em si,
e se torna uma experiência quase que em fogo brando. Estou vivendo, mas não na intensidade de possibilidades que Joana está nos chamando. Vamos pensar um pouco nisso, acho que isso é muito importante. Com certeza. E no texto de Humberto de Campos, ele segue, então, citando essa mensagem de Jesus, onde o Cristo vai dizendo ali: também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contendas que nada aproveitam, as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então, veja bem, né? Também orientando que os mensageiros, né, da Boa Nova, não perdessem tempo nas discussões estéreis. Então, se por um lado era para que realmente as coisas do mundo pudessem não ter tanta importância para eles, por outro lado, não era para eles saírem batendo boca para ver quem tinha razão ou justificando as suas ideias perante os outros. Então, para evitar as discussões estéreis. Eu acho que esse ponto é bem importante também, e segue dizendo aqui: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Então, não perder tempo com as discussões inúteis e poder, então, acolher essas ovelhas perdidas, aflitas, perdidas voluntariamente, que seja, poder acolher e trazer a boa nova, a mensagem. E depois ele segue falando, então, da questão da cura, que eu acho que é um ponto bem importante. Eu vou te perguntando, tá, Tiago? Mas quando quiser que eu dê continuidade na leitura, tu me diz, porque daí a gente vai atingindo certos momentos assim que a gente pode aprofundar um pouquinho. Mas eu não sei se aqui nessa questão das discussões tu tinha pensado alguma coisa. A gente pode dizer que quando Jesus direciona a certos grupos particulares de almas, ele já está antecipando qual é a missão central do Evangelho. Ele está dizendo que é a oferta de uma experiência relacional, interpessoal, de cuidado, e que é uma proposta de condução a reflexões que promovam cura psicológica e uma cura espiritual. Então, curar enfermos, né, limpar os leprosos, é uma ideia profunda da necessidade de uma ética de cuidado. Isso pode parecer para nós hoje compreensível e de fácil entendimento, mas para a época, vale lembrar que quando o mestre de Paulo, Gamaliel, entra na casa do caminho e vê aquela quantidade de almas sofredoras sendo assistidas, ele se emociona. Ele sente algo como se estivesse redescobrindo uma profundidade teológica e de experiência religiosa que estava sendo perdido no judaísmo. Esse lugar do encontro, não só com quem está doente física ou mentalmente, envolve até alcançar as almas trevosas. Jesus diz isso: iluminar todos os espíritos nas trevas. Então, a ideia de que algo sombrio na alma e que pode se assomar e levar a estados de sofrimento psíquico grave ou quadros de depressão e todas as outras os transtornos que conhecemos hoje pelo catálogo psiquiátrico e psicológico, existe algo que tem que ser cuidado. Então, há uma radicalidade de raiz no sentido do que é a proposta sobre em torno de quem é que tem que ser assistido. E isso é revolucionário para a época. Talvez ainda hoje, tendo em vista certas manifestações que observamos, por exemplo, em São Paulo. Populações de ruas são detestadas. Né? Não é fácil lidar com essa população, mas são cidadãos, eles merecem atenção e cuidado. E quando um cristão, como por exemplo o padre Júlio Lancelotti, se oferece a esse lugar,
ele é apedrejado. Olha e apedrejado por almas que se dizem cristãs. São os tempos difíceis, né? Mas é uma lealdade e uma fidelidade a essa proposta. Então, é a ideia de que Jesus está chamando a um lugar de não só de cura física, mas de uma assistência espiritual que leve a curas psicológicas libertadoras, nos mostra. Opa, voltei. Nos mostra a profundidade do que ele está desejando que seja a missão, né, desse discipulado. Então, que a gente possa pensar sobre este lugar, de como as nossas ilusões, como que as nossas escolhas equivocadas, como que muitas vezes as dificuldades que provocamos em nós mesmos, em outras ou nessa mesma vida, elas produzem seus efeitos emocionais e psicológicos e nós precisamos recomeçar, para que a gente possa começar a acertar mais, sermos mais felizes, mais saudáveis. Bem por aí. E aí, esse parágrafo que traz esse elemento que o Tiago está abordando, o mestre diz assim: trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo, esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, se nós formos realmente seguir as orientações de Jesus, né? Acho que é importante considerar que não importava a aparência com que as pessoas se apresentavam ou se referiam às suas doenças e sentimentos, e a gente sabe que existe uma tendência de todos nós de esconder atrás das palavras aquilo que nós realmente queremos dizer, especialmente quando falamos dos próprios conflitos, das nossas questões emocionais. A Joana de Ângeles nos explica que existe uma espécie de medo inconsciente de expor, de se desnudar, não só perante a si mesmo, mas perante, mais ainda, na frente dos outros. E também são poucas as pessoas que sabem escutar, que sabem compreender. Muitas vezes o sorriso de um momento logo mais se transforma num comportamento agressivo, ou a gentileza se transforma em agressividade. Então, muitas vezes a pessoa que está ouvindo acaba adaptando a informação às suas próprias confusões internas, aos seus próprios conflitos. Então, Jesus ia até a profundidade de cada um, ele penetrava os segredos mais profundos de cada um, e então, mesmo aqueles segredos que às vezes as próprias pessoas desconheciam. E os diálogos dele eram rápidos, diretos, não fazia rodeios e nem fugas. E aí eu acho muito legal a maneira que a Joana de Ângeles também nos traz os exemplos de como o mestre falava, nesse propósito de curar os doentes, porque ela falava também como é que era a psicoterapia que Cristo usava, sem recorrer aos sonhos para poder chegar nesses elementos mais profundos, sem administrar medicamentos para poder curar os desequilíbrios da alma, e não estou dizendo que isso seja ruim, né? Que fique bem claro, sem transferir aos familiares o peso da culpa ou da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos, como muita terapia hoje ainda faz, e sem fazer com que se somatizasse os fenômenos mediante qualquer tipo de acusação, né, sobrecarregando ainda mais a pessoa que já carrega o peso dos seus conflitos com mais peso ainda. Então, a Joana de Ângeles esclarece de que maneira Jesus curava essas enfermidades da alma, trazendo a amorosidade, transmitindo segurança, auxiliando as pessoas a descobrirem as suas potencialidades latentes, abandonadas. E a Joana fala do sentimento de compaixão como um terapeuta compreensivo e conhecedor das recaídas que todos nós, enquanto pacientes psiquiátricos, né, que eu digo, nosso mundo é um grande hospital psiquiátrico, em quantas recaídas nós todos temos nos nossos conflitos e nas nossas dificuldades. Então, Jesus despertava
em todos uma visão nova da existência, amparando cada um naquele instante e sem, né, mas ao mesmo tempo permitindo que cada um pudesse seguir como desejasse, sem impor nada, não dizendo não pode isso, não pode aquilo, como muitos inquisidores dos nossos tempos, daqueles tempos e dos nossos tempos, ainda hoje fazemos, inclusive dentro da doutrina espírita, né. Então, as pessoas procuravam por ele e não o contrário nesse sentido, porque ele sabia que o êxito dependia da disponibilidade de cada um também de querer se modificar do ponto de vista psicológico. Sabia que a transformação se dá de dentro para fora. Então ele oferecia a contribuição do primeiro passo e os demais passos precisavam ser dados pela própria pessoa. A Joana nos esclarece o quanto os inimigos estão dentro de cada um de nós, né, é no foro íntimo de cada criatura, e que o esforço, a perseverança, o tempo e o trabalho é o que vai levar a gente realmente a conseguir essa superação pessoal. Então, acho que esse é um elemento importante também, sem esquecer que Jesus não se irritava, não se impacientava também com as dificuldades de cada um que o procurava. Então, nesse processo todo, né, de levar a cura, conforme Jesus está dizendo ali para os discípulos darem continuidade a essa tarefa, então a mentora também vem nos ajudar a entender um pouquinho mais, assim, na prática, de como é que o mestre fazia isso. Existe, quando nós passamos a entender e buscamos aplicar essa ideia de que eu vou tentar fazer o bem, vou tentar estabelecer formas de me relacionar com as pessoas de forma mais sincera, mais generosa, mais altruísta, nós vamos esbarrar em nós mesmos. Porque quando o mundo é áspero às nossas ofertas, nós, se nos sentimos rejeitados, nos sentirmos não amados, se nós nos sentirmos, né, marginalizados depois de termos oferecido o que nós consideramos de mais verdadeiro em nós, que é o nosso amor, nós poderemos fazer um movimento de acovardamento e não quero mais saber disso, porque nós ainda esperamos algum tipo de reconhecimento. Talvez, amigos, em relacionamentos conjugais, seja uma experiência que a gente observa muito, ou familiar também, como é difícil um lugar de ressignificação de relacionamentos, em que a oferta de amor e de atenção, ela muitas vezes está vinculada à ideia de que eu também quero atenção e amor. E é um espectro, né, da maneira como nós vamos nos, ainda num lugar muito egóico, de reivindicarmos do mundo as recompensas, o reconhecimento, para um lugar mais de autotranscendência, em que eu ofereço e eu não espero que o outro me agradeça. Uma vez eu passei por uma experiência, e não vou narrá-la com um sentido egóico, mas apenas com uma partilha de um lugar de como é difícil esse lugar. Na Universidade de Brasília, andava um homem já dos seus 25 anos, e ele era filho de um professor universitário, ele tinha um quadro, né, um problema grave mental, e ele morava, sabe? Andava só de bermuda, chinelo, muito sujo corporalmente. E um dia, condoído, eu pensei, vou comprar uma marmita para ele ali no quiosque e vou oferecer para ele essa comida. E eu me aproximei com toda a minha suposta amorosidade e generosidade e estendi para ele. Ele pegou e tacou no chão e meio que ameaçou vir para cima de mim. E aquilo não só me assustou, aquilo me deixou muito irritado. E aí eu demorei muito tempo para entender a minha reação. Quem você pensa que é para pisar no meu coração? Quem você pensa que é para fazer isso com o meu amor? Eu esperava que você me agradecesse. Toda vez que o nosso gesto ele vai ser mediado por uma expectativa de sermos agradados,
nós ainda somos muito infantis no campo do amor. O que Jesus traz do dar de graça é uma imagem de que nós temos que ir para um outro lugar da forma como nós oferecemos nossa alma nesse lugar das relações, do trabalho, né, seja na casa espírita, na relação com os espíritos, na mesa mediúnica. É um lugar que nos exige um sacrifício egóico, né? E eu me recordo uma vez em que atendíamos uma família em que tinha um menino de 6 anos que ele tinha um diagnóstico de espectro autista. E eu lembro que foram os 2 tapas na cara mais fortes que eu já levei na minha vida. E eu silenciei, entendendo a necessidade daquela alma. E quando terminou o atendimento, a família saiu da sala, o dirigente disse assim: Tiago, não tem problema você botar um braço na frente. Você não precisa, você não precisa apanhar em nome disso, né? Então, há um lugar desse dar de graças, né, que é uma ideia de que a gente precisa transcender as nossas necessidades egóicas, né? Uma vez um time de futebol muito conhecido do Brasil, não vou citar nomes, foi chamado para ir numa creche de crianças órfãs, e era um abrigo de crianças, e as crianças ficaram polvorosas. O time vai vir ver a gente? Sim. Quando eles chegaram, o ônibus parou, e eles souberam que era uma casa espírita, os jogadores eram evangélicos, eles se recusaram e foram embora. Então, em nome de que está o nosso ato? O que está nos levando a este lugar? A ideia de que eu quero abundância e reconhecimento fora, porque eu faço, ou que o meu amor, ele tem que necessariamente ter de volta amor, ou eu estou disposto a oferecer amor e receber a cruz, né? Então, esse caminho de um sentimento de humanidade partilhada, de compaixão, de solidariedade, um processo de que nossas ações de beneficência, ou nosso trabalho profissional, o quanto nós estamos de alma presente nesse processo, o quanto de fato não estamos repetindo uma missa laica com ritos de rotinas que a gente está ali mecanicamente, ou de fato estou tentando desenvolver valores éticos e espirituais para cada lance que tem de oportunidade no que eu chamo de experiência humana. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda sobre o lugar, como qualificamos a nossa experiência. E passando para a Michele, esse momento em que Jesus vai dizer, né, vocês vão passar por muitas perseguições e sofrimentos. Vocês têm que entender qual é o preço que vocês serão chamados a pagar. E se nós lembrarmos da lição anterior, quando Jesus encontra os pais de Tiago, né, Zebedeu, né, ele fala, qual foi o destino dos grandes profetas? Morte, ostracismo, prisão, né, violências. Ele está antecipando um cenário já para os pais dos meninos. Olha, o custo vai ser alto. Só que esse custo ele tem um gosto, né, que é um amadurecer para algo mais profundo, mas que tem um custo, né? Tem a questão dos inimigos, né, queridas? Perseguições, nossos conflitos internos, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Te agradeço pelos exemplos, assim, porque eu acho que são situações que todos nós, de uma certa maneira, precisaríamos experienciar essa coisa, assim, né, para poder pensar de que maneira é feita a caridade, como é que a gente está indo, quem somos nós, às vezes, para, né, de que jeito se aproximar de um outro ser humano que está passando por uma dor, e que dor é essa? Será que a gente conhece? Então, acho bem importante. Com relação a essa questão do sacrifício, a Joana nos diz que quando Jesus fala da questão do sacrifício, no caso, para os primeiros discípulos, a proposta tinha uma interpretação
bastante literal, especialmente considerando o estágio cultural e social da época. A gente sabe que a liberdade se encontrava bastante reduzida pela questão da força governamental, pela sombra coletiva, perdão, e que Jesus veio para fazer essa diluição através da própria conduta dele. Mas ele sabia que os discípulos iam ter que pagar por todo aquele atrevimento, e que esse preço seria perdendo a liberdade que já era pequena, né, perdendo o direito à existência física, mas que até mesmo isso era pouco diante do tamanho da mensagem, do tamanho da realidade que transcende a matéria. Então, tem esse elemento, assim, que eu acho que é importante a gente considerar, e dando continuidade, o mestre dizendo lá então para os seus discípulos, segue falando assim: não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então, vou continuando as próximas frases dele, Tiago. Então, essa questão, né, da humildade, de ter as coisas materiais, os melhores trajes e tal. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu. Essa parte da mensagem que a gente conhece também, né? De procurar saber quem é que deseja escutar a mensagem, e aí seguir e repartir as bênçãos do evangelho, e saudando com amor, mas que se aquelas pessoas não quiserem receber a mensagem, também deixar, né, sair em paz e sem se preocupar com aquilo, sem obrigar os demais a concordarem com a mensagem, né? Se ninguém vos receber, né, desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, né, sem conservardes nenhum rancor, sem vos contaminardes da alheia iniquidade. E essa parte também da mensagem, e ele diz ali: vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, acho que são esses elementos aí, da questão da simplicidade, da humildade, e da questão de poder levar sem impor a mensagem a ninguém. Então, esses são também aspectos que o mestre foi pontuando com os discípulos nesse primeiro momento aí. Eu estava lembrando, sabe, te ouvindo, Michele, uma vez o meu sogro, que também é espírita, ele me disse assim, ele trabalhou muito tempo numa casa espírita aqui na periferia de Brasília, né? E ele disse que eles faziam umas jornadas itinerantes visitando famílias, né, que necessitavam de bens materiais e aí ele disse que começou a se incomodar com uma coisa, que era a maneira como se chegava na casa era meio que doutrinária, sabe? É porque a gente pode apresentar o evangelho como aquela imagem que Emmanuel diz, né? Uma preciosidade, um diamante bonito que você abre generosamente e expõe. Olha isso, né? Mas existe uma forma meio atabalhoada, meio orgulhosa, né? Que meio que joga. E ele dizia assim, a gente entrava e eu via a precariedade material daquelas pessoas, e que talvez a primeira pergunta era, como é que vocês estão? Como está a vida de vocês? Ouvir mais do que falar. Mas já se apressava, chegamos aqui, vamos fazer um pequeno evangelho no lar. E essas pessoas não são espíritas, normalmente elas são evangélicas ou católicas, então existe uma pressa da maneira como muitas vezes a gente quer apresentar aquilo que acreditamos ser o verdadeiro para nós, que não é ético, não é cuidadoso, né? E a gente tem que ter muito cuidado com este lugar, porque qualquer um que conheceu um dia a experiência do amar e vivencia o amor, já está vivendo uma verdade na vida.
De uma maneira, ele está em conexão com uma verdade profunda que organiza a alma humana, né? E às vezes está mais próximo dessas verdades que a gente, às vezes, fala pelos lábios, do que todo o conhecimento que temos literário em torno da proposta espírita, né? A gente precisa ser mais humilde nesse lugar, né? E, como você disse, uma coisa muito interessante, né? Nós temos que ser humildes, buscarmos sermos humildes, né? Para que a gente consiga... A ideia de humildade, ela se casa muito com a ideia de corações não endurecidos. O coração endurecido, imagine alguém... Acho que todo mundo conhece uma pessoa assim na vida, pelo menos. Sabe aquela pessoa amargurada, aquela pessoa dura, né? E que sabe de tudo, reage a tudo. Uma alma endurecida é alguém que se cristalizou em um lugar e não está aberta ao mundo, não está aberta a novidades, não está aberta a novas possibilidades de entender a vida, sentir a vida. Então, quando Jesus diz que em algum momento na história judaica os corações se endureceram, é isso. Não há abertura para o novo. Só que a abertura do novo está na imagem da criança, né? Psicologicamente, é o arquétipo da criança, da sua espontaneidade, da criatividade, da abertura àquilo que sai dessas conservas culturais que muitas vezes nos aniquilam a alma, nos aprisionam, né? Em torno de verdades transitórias, muitas vezes ilusões da vida. Então nós temos que ter humildade, temos que ter abertura para o mundo, porque é na diversidade do mundo que nós vamos de fato conseguir experienciar a vida. Viver a vida só com aqueles que a gente gosta, né? Estar perto de quem compartilha as mesmas ideias é bom, mas é fácil. Eu acho que o tempero dessa multiplicidade de subjetividades, de religiosidades, de ideologias, é o que faz a vida ser um desafio. O quanto eu vou conseguir ser fiel no lugar de ser cristão, ser espírita, diante de um mundo que vai nos testar, vai nos derrubar, nós temos que nos levantar, temos que recomeçar e não nos conectarmos do mundo. Porque não queremos sofrer, porque é muito difícil, e é isso. Viver é uma jornada heróica, no seu sentido mitológico, mas o preço de sermos perseguidos, não compreendidos, de sofrermos, né, de não termos de volta, às vezes, o amor que estamos oferecendo para o mundo, faz parte da experiência no estágio em que o mundo hoje se encontra. É da vida, a vida é assim, e eu acho que quanto mais a gente conseguir aceitar que os sofrimentos que advirão desses processos, eles são para crescimento e purificação da alma, porque eu resisto, porque eu acredito, porque eu permaneço nesse caminho. Eu acho que essa é a ideia de sustentarmos nossas cruzes simbólicas, né, Michele? Porque, de fato, ninguém tem que ser pregado numa cruz, na literalidade, ninguém tem que morrer, né, de uma forma cruel. A ideia de que nós todos os dias morremos egoicamente, nós, né, todo dia nós somos colocados à prova, né, nessas crucificações simbólicas do dia a dia. Então que a gente busque este caminho, não tem outro. E acho que nós somos o grande discipulado de Jesus, né? Todo mundo que busca este caminho hoje, assim como os apóstolos, compreendendo as advertências, compreendendo os riscos de perseguição, de não compreensão, e se doer, ok, faz parte. A vida é assim. E acho que vem bem de encontro com essa frase ali, né? Vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, é podendo entender dessa sombra toda, mas poder ir realmente, sim, para o mundo, né? E poder, então, fazer esse exercício. E ele segue botando ali, então, falando dessa parte do sacrifício, que a gente já mencionou antes, né?
acautelai-vos, sereis conduzidos como réus, a fim de testemunhardes a minha causa, mas nos dias dolorosos da humilhação, minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houver de dizer, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, nesses dias de sombra, os que me seguirem serão desprezados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, que é que vai conseguir concluir, então, essa tarefa e esse sacrifício, essa crucificação não literal, que é o sacrifício do nosso ego, é a crucificação do nosso ego, para que então a gente possa, todos nós, dar seguimento a esse caminho, né? Deixa eu ver se eu estou pegando a sequência certa aqui. Aqui, daí ele segue dizendo: quando fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra. Jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então ele estará sempre envolvendo, né? Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Acima de tudo está o nosso Pai, e é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e tudo bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundiu publicamente. O que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Então, a importância realmente de todos esses elementos chegarem a todo mundo, né? Que todo mundo possa compreender a mensagem. Trabalhar e vou ler até o finalzinho da fala de Jesus, aí a gente retoma esses elementos e depois fala do final do texto, pode ser? Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Aqui. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Eu acho belíssima essa colocação dele. Nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. Não temais, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e segue dizendo que estará, então, com todos nós, né, perante Deus, assim. Então, aí ele encerra as recomendações e depois tem a parte final do texto, né? Então, esses elementos aí de poder levar essa mensagem, de que essa mensagem vai sendo compreendida por todos os seres humanos e da gente saber, né, o quanto nós estamos sempre envolvidos, que o barco não está à deriva, como a gente costuma dizer, nesses tempos tão difíceis que nós enfrentamos agora com a situação política mundial, enfim, então que o barco não está à deriva e que ele segue conosco. Eu me lembro uma história muito antiga que me contaram. Era uma senhora que me disse assim: quando eu tinha 19 anos, eu lembro que o meu pai me bateu no rosto por conta de um namorado que eu tinha. E eu disse para ele: você até pode ferir o meu corpo, mas não vai matar a minha alma. Só que a alma dela começou a morrer depois disso. Pararam de se falar, se afastaram, e ela não conseguia dar conta de elaborar o perdão, né? Ela era espírita. E ela diz: mas a vida tem caminhos insondáveis que me levaram 50 anos depois a ter que cuidar dele num leito de morte. Era só eu e ele. Minha irmã já tinha ido embora, minha mãe já tinha ido embora. E aí ela diz assim: no último dia, antes de ele entrar num estado de cianose e ser hospitalizado, depois de 2 anos de cuidados, porque éramos uma família pobre, não havia como oferecer a ele um cuidado de home care, era eu e ele.
Ela diz assim que ele, depois desses 2 anos, ela estava servindo a janta dele, ele disse assim: eu queria te agradecer por tudo que tu fez por mim nesses 2 últimos anos. Ela disse que ter ouvido isso selou nela, naquele instante, um processo que ela disse que já vinha de algum tempo. Como é difícil estar com alguém que precisa de ajuda e eu não consigo perdoá-lo pelo que ele fez. E aí ela disse que naquela noite se selou algo que libertou ela desse processo psicológico profundo. Eu estou citando essa história, amigos, porque quando nós vemos um convite à perseverança, um convite ao otimismo, um convite que as coisas, né, nos demandam vontade, persistência, nós poderemos cansar. E como lidar com isso? É errado, né? É errado não dar conta, é errado assumir que tá demais e que é preciso reduzir um pouco a marcha. Eu acho que a gente precisa ser honesto em relação a este lugar, de como nós nos sentimos como discípulos. Porque se nós esticarmos demais o tecido da alma, nós dissociamos, nós traumatizamos, nós nos ferimos. E Jesus é leve. O jugo dele é um jugo que diz tudo no seu tempo. Cuidar-se envolve amorosidade. Então, amar a si próprio traz uma imagem de uma leveza, mesmo diante de cenários internos, psicológicos difíceis, quanto a condições externas ásperas, de que cada um de nós vai no tempo que pode. Quando Pedro se viu no risco de morrer, o que ele fez? Não, eu não sou discípulo dele. 3 vezes. Para sobreviver egoicamente e proteger isso, porque estava com medo. Eu não quero morrer. E se para não morrer eu precisar negar essa verdade que estava encarnada neste homem que agora está prestes a ser sacrificado, eu estou disposto a fazer esse sacrifício. Mas depois ele se arrependeu desse processo. Mas deveríamos condenar essa imagem de Pedro que está todos os dias presente nas nossas escolhas? Não. A gente tem que acolher. Não dê conta. O que está acontecendo para não estar dando conta? Eu estou exigindo demais? Eu estou exigindo de que eu ame mais do que eu sou capaz de amar? Eu estou exigindo de mim um processo de perdão ou de gratidão que eu não consigo sentir? Perdoar, ser grato e amar não são processos racionais. Eles são dimensões de expressão de um sentir da alma que se percebe nesse lugar. Eu amo, eu perdoei. Então, para além das autoexigências, esse sacrifício ele tem que ser posto, como disse Jung, né? A imagem de uma última ceia em que nós vamos comendo esses conteúdos difíceis. Nós vamos beber um cálice que é difícil, mas cada um no seu tempo, né? Nessa fome de alma, nas dores que nos acompanham, nos sentimentos de abandono, os sentimentos que nós temos em relação a que ainda não sou esse cristão que eu gostaria, mas estou no esforço, estou consciente do que é essa base espiritual em que me encontro. Amigos, isso já é um passo imenso diante de uma coletividade que vive inconscientemente. Então, vamos me estender um pouquinho, Michele, vou passar para você. Mas a gente pode pensar que o cuidado divino de nós mesmos é um tempo da alma em que esse Cristo interior, ele sabe o tempo que nós precisamos das coisas. É a nossa ânsia de sermos algo que não somos capazes ainda, é uma exigência egóica que ainda não está em contato com essa mensagem profunda, né, do self, da alma, do nosso Cristo interior. A sincronia, o realinhamento desse diálogo é fundamental para que a gente se identifique com essa potência que nós podemos desenvolver. É só assim que teremos mais saúde, mais consciência e mais possibilidades, assim, olha,
Ainda está difícil dar conta de certas questões, mas eu sei que a seu tempo terei as respostas que não tenho hoje. Nosso mundo lógico, como disse Michele, o nosso mundo lógico, racional, imediatista, nos exige, e nós nos exigimos ter controle de tudo. Quando nós abdicamos deste lugar de ter controle de tudo, de que tem que ter resposta para tudo, a vida pode ser um pouco mais fácil. Para que o tempo, para que a alma, para que a vida traga essas respostas. E lembrando, para que a gente possa um dia chegar lá nesse grande, nessa potência e tal, a gente começa pelo pequenininho, né? A Joana fala muito o quanto todas as virtudes, elas vão sendo construídas devagarinho, a partir do pequeno, a partir dos pequenos exercícios, treinando, exercitando dia após dia, mas não daquele jeito de nos exigirmos algo que nos desgasta e que é um peso muito difícil de carregar, né? Então, acho muito bem colocado, não se estendeu não, pode falar tudo que tu pensou para trazer, porque eu acho que está bem significativo e serve o chapéu para todos nós, né? Porque de uma forma ou de outra, esses vários exemplos, essas questões que a gente está refletindo aqui hoje, se encaixam nas nossas vidas cotidianas, e a ideia é poder trazer, sim, esse material que Jesus está falando lá com os discípulos dele, para os nossos dias, para as nossas vidas, né? Então, vamos lá. Aí, feitas as recomendações, os discípulos ficam envoltos por aquela alegria, aquela esperança, e Judas diz o seguinte: Judas se adianta e coloca que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Ele que era comerciante, então estava preocupado com essa questão. E Jesus responde o que eu acho belíssimo aqui também, é esse parágrafo, quando Jesus diz assim: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. E a partir daí, Jesus autoriza que Judas possa então recolher algum dinheiro ali entre as pessoas do grupo. Ele diz assim: põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. E daí é feita a primeira coleta entre os discípulos. As possibilidades eram poucas ali, eles não tinham muito recursos materiais, alguns pobres denários foram recolhidos. Jesus observava tudo com um sorriso, com um tom de apreensão, e Judas então recolheu, guardou a bolsinha ali, e Judas diz o seguinte para Jesus: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí termina o texto, Jesus respondendo o seguinte, né? Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então eu acho bastante significativo esse momento também, né? Porque fala não só dessa ligação com as coisas do mundo, mas também com toda a questão do ego. Então, tanto a questão dos triunfos enganosos relacionados às coisas superficiais do corpo, da matéria, né, mas também essas questões egóicas que muitas vezes fazem parecer que são de grande importância, quando na verdade o que é mais importante para o nosso espírito são as questões profundas, as questões de self. Né? Eu não sei, Thiago, se tu quer falar alguma coisa dessas últimas frases. Aqui é interessante, eu acho que todo mundo que leu essa passagem talvez faça algumas perguntas que são importantes, tá? Que quer dizer que nós não deveríamos nos preocupar tanto com a vida material? E aqui é uma reflexão importante, porque não é o preocupar-se com a vida material, é a maneira que isso se torna um sentido em si. Então, não é apenas o olhar de Jesus já compreendendo os desafios sombrios da alma de Judas,
é porque ele coloca esta questão como um pilar do edifício, uma construção coletiva, né? Não é construir uma casa espírita, é que por trás disso, como é que está o edifício das relações entre nós? Quais são os interesses que estão passando por trás desses processos? Porque às vezes nós precisamos, amigos, fazer um congresso, fazer um evento, isso demanda custos. Então a gente não pode seguir por uma lógica que é tudo, né, um desprendimento completo. Aqui é uma profundidade psicológica de que às vezes o que se oferta materialmente pode ser muito substancial, mas há uma pobreza espiritual daquele que está oferecendo, né? Ah, eu estou disposto sim a comprar as cadeiras do salão, mas não quero fazer a faxina, eu não quero vir aqui fazer esse almoço com vocês, eu tenho mais o que fazer, eu não me sinto bem, não me dou bem com algumas pessoas. Vocês entendem o que está acontecendo? É que a vida material ela tem que ser sempre um meio, ela é um meio pelo qual nós vivenciamos, experienciamos a vida e nós vamos intercambiando as nossas experiências, vivendo juntos as experiências de estarmos encarnados. Que, em última instância, é como o espírito vai se burilando nesse processo, né? Se atritando, se subjetivando e construindo tudo que temos construído no curso da história humana. Mas é a qualidade espiritual do que somos capazes de oferecer. Existe um empobrecimento, né, na forma como Judas, no seu pragmatismo, que ele não está vendo. Que não é o fato de recolher o recurso, é talvez algo que vai desaguar na traição, a interesses outros, né? Para quem não sabe, apesar de ser citado, né, nós temos um dos discípulos, né, vou recuperar o nome dele certinho, né, que é, esqueci o nome dele agora, talvez seja Bartolomeu, tem um deles aqui, eu peço desculpas pelo, mas é importante citar que ele é representante de um movimento político da época que acreditava na luta armada, né? E aí a ideia de que assim ele está disposto sim a implementar o reino dos céus por meio da força, né? Então o zelota, né? Os zelotes eram isso, eles eram um movimento político. E se necessário usar a força, vamos usar a força. Então, ele abdica disso. Olha que interessante. Ele abdica de uma identidade política, né, construída a partir de uma ideia revolucionária, né, de que ele parte agora para uma premissa outra, que é a revolução não violenta. É possível agir e atuar politicamente, no sentido social, sem necessidade de ferir. Então é interessante porque eu pego esse discípulo para fazer um contraponto a Judas, porque se ele, como zelota, está incutindo na alma novos valores para se sentir identificado e pertencente ao grupo, Judas ficará sempre como alguém que está ainda conectado apaixonadamente fora quanto dentro, né? E acaba sendo seduzido mais para reforçar as ideias que ele já trazia até mesmo antes de conhecer Jesus. Então a questão não é o dinheiro coletado. Jesus está antevendo ali um cenário delicado, né, de uma alma ainda fixada em interesses materiais, né? E até tem um quadro famoso, com um quadro, né, uma pintura à noite que mostra soldados prendendo Jesus ao longe e a figura de costas de Judas, e que eu não me lembro se o nome da pintura é essa, mas eu chamo de A Ilusão de Judas. Porque ele acreditava que no momento em que tocasse no corpo de Jesus, pegassem ele, Jesus finalmente faria aquilo que ele esperava, que era reagir, né? E a verdade que ele, Judas, alimentava há muito tempo, ele vai mostrar que ele é essa pessoa que eu espero que ele seja, só que não, ele se iludiu, né? Então, para além daquilo que a gente se identifica na materialidade, e que para ele o ter, no sentido de uma posse material, é importante como uma circunscrição que nos define de quem somos,
Só que ter não nos define como somos em profundidade, né? O Jung trabalha muito bem esse polo, né? Que é a ideia de que quanto mais eu desejo poder, menos eu consigo experienciar amor. Como entender isso numa lógica ética? Porque se eu estou disposto a amar alguém, estou disposto a me relacionar com alguém, eu vou quebrar hierarquias. Eu estou disposto a me despir das minhas verdades. Estou disposto a ouvir o outro nas suas verdades. E encontrar verdades comuns. É quase que como quanto mais eu estimulo o poder, mais eu me afasto. Mais eu me afirmo e mais constranjo o outro. Faz sentido. Poder e amor são polos distintos da experiência afetiva, emocional e relacional humana. Então, esse momento último, então, para a gente finalizar o nosso encontro, né, Michele? Deixar contigo as palavras finais. A gente tem que pensar sobre o que é de sombrio em nós, que tem que ser compreendido. Assim como Judas, inconsciente de si próprio, foi consumido por sua própria sombra. Então, que a gente possa buscar uma forma equilibrada, terapêutica, saudável, de olharmos para essa imagem de Judas que está presente em nós. Né? Então, vocês veem o quanto todos os discípulos com as suas dificuldades, as suas questões humanas, representam muito do que nós carregamos nas nossas dificuldades e nas coisas que nós temos a trabalhar dentro de nós, né? Então, a mensagem de Jesus, ela se direcionava e se direciona até hoje aos enfermos da alma, que somos todos nós, independente dessas enfermidades aparecerem ou não no corpo. Ele não distinguia os pecadores dos sadios, ele se relacionava com todas as camadas da sociedade, e nós todos que estamos aqui na Terra hoje, nós estamos consertando os erros do passado. Então, todos carregamos a mesma soma aí de dificuldades, de desafios a enfrentar. Então, que nós possamos escutar essas recomendações, essas orientações do Mestre a esse grupo de discípulos e que nós possamos ir nos fortalecendo nessa busca dentro do Espiritismo, que é esse consolador maravilhoso que nos acolhe de braços abertos, que nós possamos cada vez mais sermos essa ferramenta também dessa doutrina maravilhosa, mas da forma leve, como o Tiago estava trazendo, né? Fazendo o entendimento da mensagem do Cristo da maneira mais adequada e superando os nossos conflitos para fazer uma leitura mais próxima da leitura verdadeira. Então, foi um grande prazer estar aqui. Obrigado, Tiago, pelas tuas palavras. Obrigada pelo acompanhamento ali do pessoal. E no próximo encontro, então, vamos ver ali os dados do próximo encontro para divulgar para o pessoal. Tu tem acesso a isso, Tiago? Eu achei que estaria ali. Eu não tenho a data, eu sei, né? Vai ser o capítulo 6. É o capítulo 6. Eu pensei que o Carlos ia disponibilizar ali no nosso chat interno, mas não apareceu do estúdio, mas enfim, é o próximo capítulo, o capítulo 6. Depois no site da AMI Brasil a gente coloca lá a divulgação da data certinho. Certo? Muita paz a todos. Um abraço, Tiago. Tchau, tchau.